A paz de Deus a todas as nações, sou Sandro Pedro, aqui do canal Eclesiastes 11.5. Hoje, dia 5 de agosto de 2025, Deus pôs no meu coração de pôr mais uns vídeos antigos, quando Deus me ensinou a calcular o 666 no terço. E também essa mulher vestida de azul e vermelho de Apocalipse 17, que Deus revelou que é a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra, é a cidade de Roma, onde Deus fala que dali o diabo reina sobre todos os presidentes da terra. Assim como o primeiro rei de Israel, Saul, foi atrás de uma bruxa, coisa que Deus não permitiu para falar com o profeta, todos os reis da terra nesse tempo do fim estão aliados com Satanás e contra Deus. Por isso, os 3 demônios de Apocalipse estão indo ao encontro dos reis de toda a terra para juntá-los no grande dia, na batalha do Deus Todo-Poderoso, no Armagedon, ali em Megido. Vejam os vídeos. Esses são vídeos antigos, de quando Deus me ensinou a calcular o 666 no terço católico. Bolsonaro também não é flor que se cheire, e também é farinha do mesmo saco, como também Netanyahu é, com todos os presidentes da terra, porque quem assina para a construção do terceiro templo não está com Deus, mas sim a favor das nações da OTAN, que é o reinado do bode de Daniel 8. Hoje é dia 5 de agosto de 2025. Vejam os vídeos antigos. E que Deus abençoe a todas as nações do mundo. E até o próximo vídeo. Não esquecendo que são vídeos antigos, mas hoje é 5 de agosto de 2025. A paz de Jesus Cristo, Filho de Deus, a todas as nações do mundo. Hoje eu, Pedro, estou aqui para falar sobre também o fim dos tempos, onde a palavra de Deus diz lá no livro de Daniel que a besta, que é anticristo ou falso profeta, ou homem da iniquidade, ou o quarto animal do livro de Daniel, Deus diz que tudo esses mesmos nomes é a mesma pessoa, e Deus fala que esse rei do norte, que é o anticristo, um falso profeta lá de Roma, ele viria com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E Deus fala que suscitaria um sacerdote inútil na terra, como diz ali em Zacarias capítulo 11, versículos de 15 a 17 mais ou menos, onde Deus fala que criaria desde o ventre materno de uma mulher um falso sacerdote aqui na terra, que dominaria sobre toda a terra. Ali em Zacarias 11, capítulo 11, versículos de 15 a 17, mais ou menos, ali fala a profecia que se cumpriu quando Deus criou esse pastor inútil na terra, que é o anticristo, ou besta, o falso profeta, o falso sacerdote, homem da iniquidade, o quarto animal do livro de Daniel, tudo a mesma pessoa, Deus diz que é. Hoje estou aqui para falar, já que a primeira besta e a segunda besta já estão em Roma, estou aqui para falar que Deus pôs em meu coração, para falar sobre os 6 Pai Nossos que a besta ensinou a todas as nações do mundo a orar os 6 Pai Nossos no terço, que são as 6 bolas maiores, ou 6 bolas do mesmo tamanho, sendo separadas em 6, que são os 6 Pai Nossos. Esses 6 Pai Nossos desse terço dão o 666. Vocês verão por quê.
O terço. Vamos ver o que significa terço em latim. Terço em latim, passando para o português, significa o terceiro. Ou só ter, em latim, significa 3 vezes. O terço simboliza a terça parte. E o diabo não está nada interessado nessas outros montes de bolinhas menores, porque o que o diabo está interessado em espalhar para nações é botar em suas mentes o 666 sem eles saberem. Porque, como eu já falei, 3 vezes em latim é ter, e terço, escrito em latim, terço, o significado em português é o terceiro. O diabo não está interessado nesse monte de bolinhas menores, ele está interessado somente nas 6 maiores bolas do terço. Porque se a primeira parte do terço tem 6 bolinhas maiores, a segunda parte tem mais 6 bolinhas maiores, e a terceira parte tem mais 6, é que dá o 666 escondido. Então significa que o próprio terço católico apostólico romano é o 666 por causa das 6 bolas maiores que tem na terça parte, que é o terço. Relembrando, ter é escrito em latim, mas em português significa 3 vezes. E terço, escrito em latim, que é terço, significa o terceiro. E sobre não repetir orações, Jesus fala ali em Mateus capítulo 6, versículo 7, onde diz: E quando orardes, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos mais rapidamente. E sobre só orar a Deus, quando Jesus estava no deserto, sendo tentado pelo Satanás, então Satanás falou assim: Jesus, se prostrado me adorares, todos esses reinos, todas essas nações do mundo eu te darei. Então Jesus falou em Mateus capítulo 4, versículo de 10 a 11, retira-te, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Então, quando as pessoas estão orando para Maria, para São Judas Tadeu, para Pedro, para João, estão prestando culto a outro nome que não é Deus. Então significa que a pessoa só pode orar a Deus. Como eu, Pedro, vos falei, aqui vocês vão ver aqui atrás na tela, que eu estou usando o Chroma Key do KineMaster, vocês vão ver que o diabo só está interessado nas 6 bolas maiores do terço, que são os 6 Pai Nossos, que dão o 666, porque, como eu falei, ter significa 3 vezes, e terço significa o terceiro. Essa revelação Deus passou a mim, a Pedro, mas para mim espalhar para vocês, nações. Vejam a montagem que eu fiz desses 3 terços e tirem suas conclusões, e que Deus lhes dê sabedoria. Deus abençoe a todas as nações.
Por que que eu, Pedro, não comemoro nem o Natal e nem a Páscoa? O Natal, na verdade, por trás do pano é a festa saturnália, adoração a um deus pagão, e também significa Saturnália a festa da sensualidade, ou carnaval. As pessoas amam as coisas da carne, e significa, como eu falei, a festa da sensualidade, onde as pessoas se reuniam antigamente em Roma, fazendo orgias, festa da carne mesmo. E, na verdade, é um dia pagão que Roma, a religião romana, pegou esse dia pagão e botou como se fosse o nascimento de Jesus. Na verdade, isso é uma blasfêmia, porque a Bíblia não diz o dia que Jesus nasceu, e botar algo que é sagrado no mesmo dia de um dia pagão, isso é blasfêmia, para se cumprir a palavra de Deus, que diz que a besta abriria a boca em blasfêmias contra Deus. Quando a palavra de Deus diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Deus darás culto, significa que a pessoa só pode orar a Deus. E quando Jesus fala: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quando a besta manda orar para vários nomes, isso é blasfêmia, como disse a palavra de Deus, que a besta abriria a boca em blasfêmia contra Deus. Então, é por isso que eu não comemoro também o Natal, porque por trás do pano é Saturnália, festa da sensualidade, festa do carnaval, festa das orgias. E também não comemoro a Páscoa, porque também a Páscoa, como por exemplo essa religião do anticristo, no anos de 2013, 2014 e 2015, fizeram um cântico em louvor a Lúcifer dentro do Vaticano. E também o Panteão, que significa culto a todos os deuses pagãos, o Panteão, que fica ali em Roma, hoje é uma igreja católica apostólica romana. Ali era prestado culto a tudo quanto é tipo de deus pagão, ou ali no Panteão, em Roma, onde é hoje uma igreja que é celebrada também missas. Quis dar só apenas uma passada aqui para falar por que eu não comemoro o Natal nesse calendário romano e nem a Páscoa romana. Que Deus abençoe a todas as nações e não esqueçam de seguir Jesus, porque estamos no tempo do fim. Deus colocou no coração de mim, Pedro, por mais esse assunto sobre os objetos já feitos para o terceiro templo, e quando estiver pronto, as pessoas que não obedecem ao Messias Jesus falarão para as nações do mundo todas as medidas do terceiro templo através dos meios de comunicação, sendo que o Apocalipse é revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos, os profetas, as coisas que em breve vão acontecer. E bem-aventurados os que creem nas profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Como eu, Pedro, já vos disse, quando esse terceiro templo de Jerusalém estiver pronto, todos os meios de comunicação do mundo inteiro vão anunciar para todos os habitantes da terra todas as medidas do terceiro templo. Sendo que o João do Apocalipse já mediu antes de estar pronto, quando se cumpriu o Apocalipse capítulo 11, versículo 1. Agora vejam um pouco sobre o Instituto do Templo. Instituto do Templo.
É uma organização em Israel focada no esforço de estabelecer o terceiro templo. Seus objetivos a longo prazo são construir o terceiro templo judeu no Monte do Templo, no local ocupado pela cúpula da rocha, e restabelecer a adoração ao sacrifício animal. Ele aspira a alcançar esse objetivo através do estudo da construção e ritual do templo e através do desenvolvimento de objetos rituais reais do templo, roupas e planos de construção adequados para o uso imediato nas condições do evento que permitem sua reconstrução. Ele administra um museu no bairro judeu da Cidade Velha de Jerusalém, em Israel. Foi fundada e chefiada pelo rabino Israel Ariel. Seu atual diretor-geral é Dovid Schwartz, e o departamento internacional é chefiado pelo rabino Chaim Richman. O bilionário de Nova York, Henry Vieca, apoiou o instituto. O governo israelense também forneceu fundos. Razão da minha vida, minha existência, princípio, meio e fim de todos os meus sonhos, força da fé que pulsa no meu coração, pensar no teu amor é minha inspiração. És a luz da alvorada, de uma manhã sem nuvens, o esplendor depois da chuva. A paz de Deus a todas as nações do mundo. Eu, Pedro, hoje, nesse dia 26 de abril de 2024, para gravar o último vídeo desse dia 26 de abril de 2024, para falar para vocês, nações, que para esses 66 livros que foram escritos, precisou morrer muitos profetas de Deus, porque o diabo entrava nas pessoas e fazia eles perseguirem os verdadeiros profetas de Deus. E Deus, o próprio Deus, enviando nações contra nações, para castigá-los, porque não querem saber da palavra de Deus. Deus sempre ia usando seus próprios inimigos para levar contra seus inimigos, como também acontecerá nesse fim dos tempos. Para falar sobre onde estão as 7 colinas. As 7 colinas onde Deus fala que a mulher, que é a cidade, que reina sobre todas as nações da terra, está sentada. Ali em Apocalipse capítulo 17, versículo 18. Onde estão essas 7 colinas? Essas 7 colinas são as 7 colinas de Roma, porque Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas, e no meio das 7 colinas tem o Coliseu. O Coliseu onde o Império Romano matava os cristãos.
No meio dessas 7 colinas tem o Coliseu, onde ali também matavam os cristãos. Só que do Coliseu até a Basílica de São Pedro dá exatamente 8 quilômetros. A Basílica de São Pedro, onde era o Circo de Nero, onde também matavam os cristãos. No século I era o Circo de Nero, no século IV a primeira Basílica de São Pedro, e agora no século XXI é essa segunda Basílica de São Pedro atual que existe até hoje, onde estão os túmulos das 7 cabeças da primeira besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 1, que são dos papas de Bento XV a João Paulo II, que é a 7ª cabeça. Se ali do Coliseu até a Basílica de São Pedro dá 8 quilômetros exatos, se Pedro pegasse esse cajado e fosse a pé até a Basílica de São Pedro, daria 50 minutos. Se Pedro pegasse um carro e fosse do Coliseu a 60 km por hora, sem parar, na Basílica de São Pedro daria um tempo de 8 minutos. A verdade é que o Coliseu onde matavam os cristãos, até a Basílica de São Pedro, onde era o Circo de Nero, onde matava os cristãos também, isso aconteceu, o Império Romano foi matando o cristão a 8 quilômetros para frente, até chegar na Basílica de São Pedro. O Circo de Nero já existia a necrópole vaticana, já existia o cemitério chamado Necrópole Vaticana, onde eles enterravam, de certo, também os cristãos que eles matavam. Pedro, achei interessante saber a distância do Coliseu e eu fiquei sabendo essa semana, que o Coliseu fica no meio das 7 colinas onde Roma foi fundada. E Apocalipse 17, Deus fala que as 7 cabeças são os 7 montes, onde a mulher vestida de azul e vermelho está sentada. O fato de Deus falar que a besta, a mulher está sentada nessa besta de 7 cabeças, significa essa junção da mulher estar grudada com a besta e os 7 montes, significa que o anticristo, a besta, reina ali, e quando ressuscitar, o anticristo, João Paulo II, quando ressuscitar, Deus dará ainda um tempo de 3 anos e meio para ele se fazer de santinho, mas na verdade não é um demônio. E vai chegar o tempo que o João Paulo II, que é o anticristo, quando já tiver ressuscitado. E acontecerá que quando esse anticristo João Paulo II ressuscitar, ele fará pessoas de todas as nações do mundo só poderem comprar ou vender se tiver a sua marca na mão direita ou na testa. Tanto criança como pequenos, grandes, ricos e pobres. A distância do Coliseu, o Coliseu que está no meio das 7 colinas onde foi fundada Roma, até a Basílica de São Pedro, dá 8 quilômetros. Se ir correndo, talvez chegue em menos tempo do que 50 minutos. Uma vez em Abacuque, Deus falou para Abacuque escrever bem legível em tábuas, para que até quem passasse correndo conseguisse ler. O próprio Deus fala que a sua palavra não volta vazia. E assim será nesse fim dos tempos. E como sempre foi, porque as palavras de Deus sempre se cumpriram. E vão ainda se cumprir até chegar à vida eterna. E que Deus abençoe a todas as nações do mundo. Em nome de Jesus, o Messias. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for erguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão
e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem até passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal, homem soberbo que não permanecerá, que alarga como inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta, e ajunta para si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele? E se dirá, ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas. Porventura não se levantarão de repente os teus estosqueadores e não despertarão os que te farão tremer e não lhes servirás tu de despojo? Porquanto despojaste a muitas nações, todos os demais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos que nela habitam. Porquanto despojaste a muitas nações, todos os demais te despojarão a ti. Ai daquele que para sua casa junta cobiçosamente bens mal adquiridos para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Vergonha maquinaste para tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Porventura não vem do Senhor dos Exércitos que os povos trabalham pelo fogo e os homens se cansam em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, ai de ti que adicionas à bebida o teu furor e embebedas para ver a sua nudez. Serás farto de ignomínia em lugar de honra, bebe tu também, e seja tu como incircunciso, o cálice da mão direita do Senhor voltará a ti, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição das feras te amedrontará por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos que nela habitam. Que aproveita a imagem de escultura depois que a esculpiu o seu artífice? Ela é a imagem de fundição que ensina a mentira, para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz ao pau acorda e a pedra muda desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu templo, cale-se diante dele toda a terra. Já cansado brilhar em um triste entardecer, oprimir o brilho da lua enxergar e a primeira estrela nascer. Que está se apagando. Sei que amanhã, quando eu acordar, Jesus Cristo minha dor vai tirar, vai tirar. O
cansado brilhar em um triste entardecer. O primeiro brilho da lua enxergar e a primeira estrela nascer. Se apagando, sei que amanhã, quando eu acordar, Jesus Cristo minha dor vai tirar, vai tirar. O choro pode durar de manhã bem cedo. As estrelas podem formar contra minha sorte, mas Cristo vem de manhã e tira meu medo. O significado de terço, que significa terça parte ou o terceiro. Vejam que tem 6 bolas maiores. Essa é a primeira parte. A segunda parte tem mais 6 bolas. Eu peguei um outro terço como exemplo. E peguei um terceiro terço como exemplo, mais 6 bolas destacadas. A terceira parte de 6. Apocalipse capítulo 8, 6 a 13. As 4 primeiras trombetas e as 4 primeiras terças partes. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das embarcações. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar.
Como vocês estão vendo, Deus me revelou que o terço é o próprio 666, porque o terço significa terça parte ou o terceiro. E num terço tem 6 bolas, que é a terça parte, 6 bolas maiores, ou 6 do mesmo tamanho, separadas para formar os 6. Isso estava escondido por muitos anos, mas Deus, anos atrás, me revelou. Mais ou menos a partir do ano 2001, quando foi o meu batismo.